Grande parte das pessoas tem uma verdadeira aversão por consultórios médicos ou hospitais. Convenhamos, caso não seja um profissional da área da saúde, este será um local onde você dificilmente vai querer estar. E o motivo é simples: geralmente só permanece lá quem não está bem de saúde. Alguns têm aversão aos aparelhos que realizam exames, outros ao ambiente hospitalar e até mesmo a presença de médicos e enfermeiros. Este é o canal Tem Por Aí, e nesse vídeo você vai conhecer a assustadora medicina na Idade Média. Então já se inscreve no canal, deixa um like e ativa o sininho para receber todas as notificações. E bora ver o que tem por aí. Os cuidados com a saúde desde sempre deveriam ser encarados como uma coisa normal para todos nós. Afinal de contas, desde que nascemos até nossa velhice, ocorrerá uma coisa inevitável, que é termos algum problema de saúde, por mais pequeno que seja. Para muitas pessoas é extremamente incômodo uma visita ao médico, por mais que o motivo seja algo bem simples. E pensar que hoje em dia temos um leque incomparável de práticas e métodos avançados para lidar com tudo isso. Mas e na época da Idade Média? Então, aí o jeito mesmo era torcer para não depender de um médico. A propósito, a Idade Média foi um longo período da história que se estendeu do século V ao século XV. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente, em 476, e o fim pela tomada da Constantinopla pelos turcos em 1453. Foi o período intermediário entre a Antiguidade e a Idade Moderna. O cristianismo, por meio da Igreja, desempenhou importante papel na Idade Média. Aproveitando o gancho de que a Igreja Católica dominou toda a Idade Média europeia, a melhor coisa que o sujeito poderia fazer era literalmente rezar para não depender de um procedimento cirúrgico para continuar vivo, ou corrigir um problema de saúde. Naquela época, devido à falta de estudos e conhecimentos aprofundados, a medicina estava muito ligada à Igreja Católica. Com isso, inúmeras doenças muito bem conhecidas hoje eram por vezes consideradas castigos divinos. Além de doente, a pessoa podia ser considerada pecadora, e nesse caso a doença uma justa penitência pelo pecado. E não existia tratamentos médicos antes da Idade Média? Na Grécia Antiga, um homem chamado Hipócrates realizou diversos estudos de que as enfermidades tinham causas naturais, ligadas ao modo de vida da pessoa, a alimentação e o ambiente em que a pessoa está inserida. Isto faz sentido, não? Pois é, hoje sim. Mas na Idade Média, pensamentos como estes foram deixados de lado por conta da visão que a Igreja tinha, que misturava a concepção de doenças a pecados. Sobrava ao enfermo depender do trabalho de médicos que na época não tinham um mínimo de condições de praticar essa medicina de forma mais indolor possível. Imagine batalhas medievais, lutas com espadas, machados e flechas sendo disparadas, não pode acabar bem, correto? Inevitavelmente, muitos soldados e cavaleiros eram feridos após as batalhas. Para se ter uma ideia, um ferimento de flecha era duplamente doloroso de tratar, pois primeiro era preciso tirar a flecha do indivíduo, o que geralmente abria ainda mais o ferimento. É possível imaginar o que acontecia com o ferimento aberto em meio a um ambiente com tanta sujeira. Sim, um festival de infecções. Porém, nem tudo estava perdido. Sabendo que o ferimento aberto poderia matar, para se estancar o sangramento, era comum queimar o local com ferro em brasa, cauterizando assim o buraco aberto, evitando infecções. Um corte de espada, dependendo da região do corpo onde ocorreu, era fatal.
Quando era preciso amputar membros, a pessoa tinha que torcer muito para não pegar uma infecção no local da amputação e morrer dessa infecção. Mas, como já citamos, a pior parte era o tratamento das doenças. Ali eram feitos os maiores malabarismos para salvar uma vida ou corrigir um problema de saúde. Cirurgias e curas mirabolantes. Doenças como lepra, peste ou até uma dor de dente podiam ser consideradas consequências de algum pecado em forma de castigos divinos. E nesses casos, as pessoas sempre procuravam a igreja à procura de algum tratamento? Nem sempre. Muitas vezes, alguém sabia um determinado procedimento que ajudaria a curar determinada doença e aplicava esse procedimento no paciente. Porém, nos casos graves e incuráveis, como a lepra, por exemplo, a pessoa, em muitos casos, poderia ser considerada morta antes mesmo de falecer, pois entendiam que nada mais poderia ser feito. Rezava-se uma missa de corpo presente e a pessoa era enviada a um leprosário, ou moraria até o resto da sua vida perambulando por estradas. Quando a Europa sofreu o grande surto de peste, lá pelo século XIV, praticamente metade da população do continente morreu, pois não havia tratamento para a doença, já que a cura dependia de antibióticos, inventados apenas no século XX. Muitos médicos da época acreditavam que certas doenças eram causadas pelo acúmulo de líquidos no corpo, o que levava às sangrias, quando o paciente tinha uma veia ou artéria cortada para que o sangue escorresse por um tempo. Ou então os médicos colocavam sanguessugas próximos do local tratado. Estas sangrias também eram realizadas por alguns barbeiros, claro, sem a correta asepsia ou anestesia. Nunca critique o seu dentista. Prática comum no período da Idade Média, problemas como dor de dente levavam a menos dentes. Isso porque o tratamento padrão era arrancar o dente. Está com dor de dente? Arranca o dente e resolve. Mas claro, naquela época a higiene era um luxo e por conta disso as pessoas procuravam ajuda somente quando a situação estava feia. Quem fazia esse procedimento eram os nossos amigos barbeiros. Dar à luz na Idade Média talvez fosse um dos piores procedimentos. Era tão mortal que a igreja pedia que as grávidas se preparassem para morrer. E de fato era comum que mães viessem a falecer durante o parto. Isso quando não ocorria uma fatalidade maior com a mãe e o bebê. E ainda, às vezes sobrava para as parteiras, que na tentativa de administrar alguma substância que tivesse algum efeito anestésico, para aliviar a dor, poderia ser acusada de bruxaria, pois a igreja considerava a manipulação de substâncias uma feitiçaria, e naquela época, ser acusado de envolvimento com bruxaria não costumava ter um bom destino. Mas, mesmo utilizando substâncias que poderiam amenizar os efeitos da dor, não era garantido que aquilo trouxesse uma melhora significativa para o paciente. Pelo contrário, dificilmente alguém operava um paciente, a não ser que a sua vida dependesse disso. Uma das substâncias usadas como anestesia na época era o duali, uma mistura de suco de alho, suco de cicuta, ópio, vinagre e vinho, que era dado ao paciente antes de uma cirurgia. O suco de cicuta sozinho poderia ser fatal. Ele é tão forte como anestésico que o paciente poderia parar de respirar. E quando o cenário começou a mudar? Na Europa medieval, somente os monges tinham liberdade de ler livros que ajudavam no conhecimento dos gregos e romanos sobre medicina, e todo esse conhecimento ficava recluso dentro de mosteiros, até mesmo para separar as práticas consideradas hereges e pagãs das que salvariam vidas sem apelar para a bruxaria. O quadro começou a mudar lá pelos séculos XV e XVI, no final da Idade Média, quando os europeus sofreram bastante com a peste e tiveram que se adequar a certos procedimentos higiênicos,
procurando manter o mais limpo possível as casas e depósitos de alimentos, o que mantinha longe os ratos, principais vetores da doença. Fato curioso: na Idade Média era comum caçarem gatos, que eram considerados animais do demônio. Com isso, a população de ratos aumentou de forma intensa, levando à propagação da peste negra. Com o aumento da higiene, inclusive a pessoal, diminuiu-se a quantidade de doenças. E aí, se você se enquadra no perfil que citamos no início do vídeo, ainda tem medo de ir ao médico? Hoje em dia está bem melhor do que antes. Escreva nos comentários. Até a próxima!